Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês que têm acompanhado estas leituras diárias aqui neste canal. Que Deus recompense a cada um de vocês que tiram um tempo para estar meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe também os pastores, os comentaristas, os irmãos que fazem esta leitura diária. Que Deus continue derramando da sua graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar com a mão no arado. Nós estamos estudando neste trimestre os sinais que vão anteceder a volta do Senhor Jesus, o fim dos tempos, e especificamente nessa lição ela vai falar sobre as pandemias, sobre pandemias, que é um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. E a referência se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E eu gostaria de ler mais uns versículos deste texto sagrado, que diz assim, o número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí nós temos uma continuação dos sinais que vão anteceder aí a volta de Cristo, que é colocado pelo próprio Cristo como o princípio de dores. E vai falar sobre a perseguição aos crentes, aqueles que proclamam a mensagem do Evangelho, aqueles que decidiram ter a sua vida transformada pelo Senhor. E aqui é interessante nesse texto, porque quando Jesus está ali no Monte das Oliveiras, os discípulos começam a pedir sinais, porque na verdade eles queriam um momento exato para saber quando seria a vinda de Cristo. Só que Jesus, ele já alerta eles: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque nós precisamos ter muito cuidado quando nós pedimos um sinal. Nós precisamos ter o discernimento para que nós venhamos interpretar aquele sinal. Ali os discípulos, eles estavam pedindo algo mais exato, porque eles queriam saber um momento específico. E Jesus, ele começa falando para que eles tivessem cuidado. E essa mensagem, ela vem para nós também como um alerta, para que nós possamos ser cautelosos, nós sermos cuidadosos com os sinais, com os prodígios, com evangelhos que têm sido pregados. E quando nós olhamos atualmente, nós temos visto muitos sinais que já têm se cumprido. Às vezes, aqui onde nós estamos vivendo, talvez na nossa região, nós tenhamos uma liberdade muito grande para pregar a palavra do Senhor, para dirigir os cultos, dirigir os congressos, para andar com a Bíblia embaixo do braço na rua. Mas vamos lembrar que em outros países, em outros lugares, existem muitos irmãos sendo perseguidos, muitos irmãos tendo as suas famílias mortas, sendo mortos por causa do Evangelho. Eu estava olhando um dia a motivação, o objetivo pelo qual aquelas Bíblias, eu creio que muitos irmãos conhecem, aquelas Bíblias pequenininhas que têm o Novo Testamento e o livro de Salmos e que são distribuídas gratuitamente. E eles disseram que o objetivo ao produzir, quando começaram a produzir aquelas Bíblias, era para facilitar que elas entrassem em países, em lugares que o cristianismo, que o protestantismo era proibido. E elas eram fáceis de entrar, de guardar, de serem escondidas.
E eu fico observando, irmãos, que privilégio nós temos. Nós temos a Bíblia Sagrada completa, com todos os livros. Nós podemos andar com a Bíblia para onde nós quisermos aqui na nossa cidade, na nossa região. Nós temos o privilégio realmente de ter essa palavra, de buscar mais e mais dessa palavra, de dirigir cultos, de falar do amor do Senhor. E quantas pessoas têm sofrido essa perseguição? Quando aqui ele fala também, quando Jesus fala para os seus discípulos sobre os falsos profetas, vamos ter cuidado, vamos pedir a Deus discernimento para nós sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque muitos crentes têm se deixado levar por profecias, por mensagens, por um evangelho distorcido, por um evangelho que não tem base bíblica, por um falso evangelho, poderei assim dizer. E nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a perder realmente essa oportunidade de servir ao Senhor com sinceridade, para que nós não venhamos perder a oportunidade de ser fiel a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, dedicar a nossa vida ao Senhor. Vamos aproveitar, vamos pedir a Deus discernimento para que o inimigo não venha nos confundir, porque todos esses sinais é a prenunciação da volta, é a anunciação da volta do Senhor Jesus Cristo. E quando aqui ele fala mais à frente sobre princípios de dores, isso é, de certa forma, poderíamos comparar a um parto. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, as dores são imensas, mas quando aquela criança nasce, parece que tudo passa, parece que inicia-se um momento de um grande gozo, de amor, de realmente um cuidado com um novo ser que passa a existir. A volta do Senhor Jesus Cristo, todos esses anúncios, esses sinais, eles remetem a isso. Vamos realmente suportar as dificuldades, as lutas, as perseguições, tudo aquilo que vem na nossa vida, tudo aquilo que tem acontecido no mundo. Eu digo para os irmãos, suportem, porque essa dor vai passar e a vida eterna ao lado de Cristo vai fazer tudo aqui valer a pena. Deus abençoe os irmãos.